A parada é a seguinte: o melhor jogador de cada Champions, o Dembélé foi o melhor da última? Quem foi o melhor das outras? Vamos ver aqui, Fut 11 você já conhece, você confia, bora que bora. É a principal competição de clubes do mundo inteiro, mas o que faz o seu nível ser altíssimo são os jogadores que estão pelo futebol europeu. E a variedade é enorme. Entre o nível mais baixo de jogadores até o nível mais alto, estando sempre nas fases finais da competição e disputando os principais títulos na temporada. Então aqui eu reuni os últimos 10 melhores jogadores de cada edição da Champions League, começando por 2015 até a última edição que tivemos agora em 2025. E o melhor de tudo aqui, cara, é que esse vídeo não é baseado na minha opinião, é somente na opinião da UEFA, já que é ela que dá os prêmios todo final de temporada. Então caso você fique revoltado com algum nome que apareça por aqui, eu não tenho culpa, ok? Quem Reclama deu o prêmio foi a UEFA, então reclama com eles lá, mano. Eu só tô passando a lista pra vocês. Ok, então dito isso, bora começar. Voltando no tempo, começando com a temporada 15 e 16. Cara, 15 a gente tem o quê? O Neymar artilheiro, mas eu acho que empatado com o Messi e Cristiano. E se eu não me engano, o Messi foi eleito o melhor. E quem ficou com o prêmio de melhor jogador foi o Cristiano Não foi o Messi ou o Cristiano, então Ronaldo. tá bom. O vencedor da Champions naquele ano foi o Real Madrid, Ah, tá, é 15 e 16, não 14 e 15. Tá, tudo bem. que na fase de grupos ficou no grupo A, com Paris Saint-Germain, Shakhtar e Malmo. O Real Madrid passou em primeiro no grupo, com 16 Ressé Rodrigues. Pensar que esse cara veio pro Brasil jogar no Curitiba, foi rebaixado pra Série B do Brasileirão. pontos. E lá na temporada 15 e 16, nós estávamos começando a ver o Real Madrid do Zidane. Se eu não me engano, falando da 14 e 15, que é a do Trem SN, se eu não me engano, o Messi foi eleito o melhor daquela. Já que foi a primeira temporada em que ele treinou o clube, e o resultado já foi imediato. Nas oitavas, o Real venceu a Roma em casa por 2-0, e fora de casa também por 2-0, somando então 4-0 no agregado, gol é com o muito Cristiano Ronaldo marcando um gol na ida e também um gol na volta. Nas quartas, teve aquela clássica virada contra o Wolfsburg, onde o Real começa perdendo por 2-0 no primeiro jogo, e o Cristiano Ronaldo resolve chamar toda a torcida para Nossa, essa história é muito pico, mas esse é o jogo que o Bruno Henrique tava, não é? O Bruno Henrique do Flamengo. comparecer ao Bernabéu no jogo da volta, dizendo que seria algo mágico. Será uma noite perfeita, será mágica, com vosso apoio, nós outros jogadores dentro do campo vamos dar o máximo e vamos passar a eliminatória. Hala Madrid! Em pleno Santiago, O cara meteu uma dessa que é chamar muita responsabilidade. É que ele é o Cristiano Ronaldo, e ele pode. no Bernabéu, o Real Madrid venceu por 3-0, com 3 gols do Cristiano Ronaldo, conseguindo então a remontada necessária, mas que já era esperada, né? Porque o Real Madrid era muito mais time que aquele Wolfsburg. Nas semifinais, o Real Madrid pegou o Manchester City, que ainda não era comandado por Guardiola. O resultado então foi um empate em 0-0 no primeiro jogo e uma vitória magra de 1-0 no segundo, com gol contra do Fernando. E na grande final, um clássico da cidade espanhola, o Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Cara, já falei 1 milhão de vezes sobre esse jogo aqui no canal, velho, mas o que você precisa saber é que o Real Madrid venceu o jogo. Na verdade, não venceu, né? Terminou empatado em 1-1 e conseguiu ganhar nos pênaltis. Quem marcou o gol Aquele clássico vídeo do Lucas Vasquez vindo brincando com a bola pra bater o pênalti. do Real foi o Sérgio Ramos, logo no começo do jogo, e quem marcou o gol do Atlético foi o Carrasco, que conseguiu empatar no segundo tempo. Também foi nesse jogo que o Griezmann acabou perdendo um pênalti, né? Ele teve a chance de empatar o jogo quando o Real Madrid vencia por 1-0, mas acabou desperdiçando. Sorte dele que o Carrasco conseguiu empatar depois e acabou limpando a barra dele por lá. E nas penalidades, Só que se você for pensar, se ele tivesse feito, talvez o time dele tinha ganhado pela primeira vez na história. Mas... o Real Madrid conseguiu converter todas as suas cobranças. Já pelo lado do Atlético, o Juan Fran acabou desperdiçando. Cristiano Ronaldo então bateu o último pênalti, converteu e levantou a taça para o Real Madrid. Real Madrid campeão e Cristiano Ronaldo eleito o melhor jogador da Champions A gente vai ter 3 anos seguidos disso, não, Cristiano? em 2016. Detalhe que ele também foi o artilheiro, com 16 gols marcados. Avançando para o ano seguinte, o vencedor da temporada 16-17 foi Cristiano Ronaldo de novo, mano. E por incrível que pareça, cara, dessa vez o Real Madrid passou em segundo, já que o Borussia Dortmund surpreendeu a todos e conseguiu o primeiro lugar no grupo. E nas oitavas, o Real pegou o Napoli e venceu por 3-1 nos 2 jogos, totalizando um 6-2 no agregado. Nas quartas, um jogo duríssimo contra o Bayern. Na ida, o Real venceu fora de casa por 2-1, com 2 gols do Cristiano. E na volta no Santiago Bernabéu, venceu por 4-2, com direito ao hat-trick do Cristiano Ronaldo, mano. Ele que tinha passado as oitavas de final em branco, agora já tava com 5 gols em 2 jogos de eliminatórias. Nas semis, o Real Madrid avançava para enfrentar novamente o Atlético de Madrid, onde vencem o primeiro jogo por 3-0. E adivinha? Sim, mano, mais um hat-trick pro Cristiano. 2 seguidos, cara. Já no jogo da volta, no Vicente Calderón, o Real Madrid perdeu por 2. Caraca, Vicente Caldeirão. Virou agora a Wanda Metropolitana. Então, mas avança para a final com um agregado de 4-2. Até que na grande final, o Real Madrid enfrentava a Juventus. Saúl ali. Verdade. Já no jogo da volta, no Vicente Calderón, o Real Madrid perdeu por 2. Saúl.
Flamengo. 2-1, mas avança para a final. Já apareceu aqui o José Rodrigues, já apareceu o Juan Fran, que veio pro São Paulo, o Saúl, que tá hoje no Flamengo. Com um agregado de 4-2. Até que na grande final, o Real Madrid enfrentava a Juventus, que também vinha bastante embalada na competição. Mas acabou dando Real Madrid. A Juventus só pega pedreira quando chega em Champions, é E impressionante. mais uma vez, cara, em uma Final vitória pra eles larga é uma de parada 4-1. muito difícil. E adivinha, mais 2 gols pro Cristiano Ronaldo, velho. Dessa Tendo vez o Casemiro. Eita porra, desligou o bagulho aqui. O Casemiro também faz gol foi nessa. hat-trick pelo menos, né? Foi só 2. Sendo um deles esse gol maravilhoso aqui, cara. Pegando a bola de primeira e botando no cantinho do Buffon, sem dar chance pra defesas. Real Madrid campeão novamente e Cristiano Voltamos, calma, voltamos. Arrascaeta no cantinho. Ronaldo mais uma vez sendo eleito o melhor da Champions. E também certo. o artilheiro, dessa vez com 12 gols. Mas, mano, antes, deixa eu interromper o vídeo aqui pra te falar que tem uma novidade na Flash Score que talvez seja interessante pra você. Se liga só. Agora, além de você conseguir escolher alguns times pra acompanhar ali mais de perto, tipo seu time aqui do Brasil e outro lá da Europa, por exemplo, agora também tem como você colocar aquela estrelinha pra acompanhar mais de perto um jogador em específico, tá ligado? Então, se você quiser saber sempre que, sei lá, o Vini Júnior estiver jogando, fazendo gol, o Rafinha lá no Barcelona, Haaland no City, ou então algum jogador do seu time, se tem um cara ali que você quer acompanhar mais de perto, quer ver a nota dele, tá indo bem, tá indo mal, eu acho que é bagre, será que é mesmo? Basta você entrar no aplicativo da Flash Score, pesquisar o nome dele, colocar a estrelinha lá, e aí você vai ser especialmente avisado sobre tudo que esse cara fizer de relevante, tá ligado? Enfim, tudo isso baixando a Flash Score você tem acesso, não precisa pagar nada e o link você já sabe, está aqui embaixo. Agora vamos voltar pro vídeo, link aqui embaixo. Mantendo o ritmo, temporada 17-18. Cristiano Ronaldo. E dessa vez, o vencedor foi Luka Modric. Olha, cara, aqui já Da Champions também? começa as bizarrices da UEFA, tá ligado? Pra mim, não tem explicação pro Pô, o Modric levou o da Champions? Não sabia. Modric ter ganhado esse prêmio. Se liga, você vai entender. O Real caiu no grupo H e, mais uma vez, passou em segundo, já que o primeiro foi o Tottenham. Aqui o Real tava passando por aquela fase que ninguém acredita mais, tá ligado? Eles já tinham ganhado 2 seguidas, então parecia que era só questão de tempo pra eles perderem a qualquer Por causa da Copa. momento, velho. Até porque parecia impossível qualquer time no mundo ganhar 3 Champions League seguidas, mesmo sendo aquele Real Madrid. E aí, de cara, o Real Madrid pega nas oitavas de final o Paris Saint-Germain, que naquela época era a primeira temporada de Neymar e Mbappé no time. Então aqui no Brasil a torcida era em peso pro PSG, cara. Ninguém aguentava mais ver o Real campeão, já tava ficando chato e também muita gente. O Real Madrid, ele... é porque na época ainda tinha o Cristiano Ronaldo, aí era mais fácil de gostar, mas o Real Madrid... Quase sempre eu sinto ele um time mais antipático, tá ligado? Mas na época ainda tinha o A gente Cristiano. torcia por causa do Neymar, né? Naquela época o Neymar ainda não tinha Hoje nem tem o metade Vini. do hate que ele passou a ter depois da Copa de 18, de 22 e tal, e de algumas atitudes que ele teve extracampo. Isso aí não envolve o vídeo de agora, né? O que importa é isso, cara. Naquela época o Neymar ainda era unanimidade aqui no Brasil e todo mundo amava o cara. A gente só queria ver ele ser bola de ouro, quem sabe levantar a primeira Champions do Paris Saint-Germain, tá ligado? Então a torcida era muito grande pros caras. Mas o resultado mesmo deu Real de novo, cara. Meteu um 3-1 no primeiro jogo no Bernabéu, com 2 gols do Cristiano, e na volta Neymar havia tido sua primeira lesão grave no PSG, desfalcando o time e facilitando ainda mais a vida do Real Madrid, que foi até lá na França e meteu mais uma vitória. Agora um 2-1 com o gol do Cristiano Ronaldo e o outro do Casemiro. Nas quartas de final, o Real Madrid pegou a Juventus e no jogo de ida na Itália meteu um 3-0, com mais 2 gols do Cristiano, sendo um deles aquela bike histórica. O Cristiano de bicicleta, minha nossa! terceiro gol foi marcado por Marcelo, que também foi um baita de um gol, tá? É que aqui a bicicleta do Cristiano Ronaldo acabou dando uma ofuscada nele, mas é um baita de um gol. Agora no jogo da volta, moleque, a Juventus cresceu muito pra cima do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, cara, chegando a fazer 3 gols, meteu um 3-0, irmão. Só que aí no finalzinho, sempre uma bruxaria tem que acontecer no Santiago Bernabéu, né, mano? É impressionante, velho. Pênalti para o Real Madrid no apagar das luzes e no mesmo lance, o Buffon ainda foi expulso por reclamação, cara. O que resultou no Cristiano Ronaldo batendo o pênalti no último minuto e classificando o Real Madrid para a semifinal da Champions League. Nas semis, o Real agora enfrentou o Bayern de Munique de É aqui que ele começa a ficar mais sumido, né? novo. E o primeiro jogo foi disputado na Alemanha, onde o Real venceu de virada por 2-1, com gols de Marcelo e Asensio. E aqui sempre vale a pena ver de novo esse domínio do Marcelo, tá? É muito satisfatório. No jogo da volta no Bernabéu, o Bayern foi pra cima com tudo. E De novo quase o Cristiano teve mais seu sumido. prêmio, velho. Mas acabou fracassando porque, né, no Santiago Bernabéu A gente viu o vídeo do Beckler contra 10 fãs do Cristiano Ronaldo, e aí o pessoal fala muito que o Cristiano era pra ter ganhado essa bola de ouro e tal. E aí o Beckler argumenta que, cara, a reta final dele de Champions foi muito ruim. E aí com reta final são ida e volta contra o Bayern e a final contra o a Liverpool. bruxaria rolava solta. Então, o goleiro deles acabou fazendo essa pataquada que você tá vendo aí nos pés Ah, e nem te conto o que vai acontecer na final com o do Karius. Benzema, cara. Enfim, mano, os caras conseguiram meter 3 seguidas, tá? O Real Madrid venceu por 3-1.
Deu uma cortada aqui, deve ter dado algum problema de direitos autorais, mas enfim, mais uma aí pro Real Madrid. E eu não sabia que era o Modric. Não sabia. Em uma das noites mais esquisitas da história da Champions. Esse também é um jogo que eu já falei várias vezes aqui no canal, mano. Já tô de saco cheio de lembrar aqui o que o Karius acabou cometendo nesse jogo, né? O pane mental que ele teve, a frangada no chute do Bale, a bike histórica também do Bale, a entregada que ele deu nos pés do Bale. Pô, fazer isso aqui numa final de Champions é inacreditável. Eu fico pensando o que não passou na cabeça do cara. É o tipo de lance que eu sempre falo, cara, é o tipo de coisa que dá vergonha. Você jogando bola com seus amigos, você faz isso e você fala... Você fica até meio sem graça. Imagina uma final de Champions League. Benzema, cara, tudo nesse jogo é esquisito e, enfim, eu não vou nem ficar comentando sobre aqui, que vocês já sabem já, né? O que importa é que o Real Madrid venceu mais uma vez. E depois de uma temporada absurda do Cristiano Ronaldo, momentos decisivos do Benzema e uma bike histórica em plena final de Champions do Gareth Bale, o eleito melhor jogador da Champions League foi o Modric. Pois é, mano, eu falei que era esquisito e também, ó, não me pergunte por quê, que eu não vou saber explicar. Será, cara, que foi essa reta final do Cristiano que foi tão ruim que fez isso acontecer? Porque eu não sabia, tá? Isso aqui é um baita do negócio pra você saber. A gente fala muito, e eu sou o tipo de pessoa que fala que, pô, 18 era do Cristiano, a bola de ouro, mas, cara, não ganhou o prêmio de melhor da Champions. Novidade pra mim. Cara, se você perguntar pros caras da UEFA, nem eles vão saber dizer o porquê o Modric venceu. A verdade é essa. Não que ele não tenha jogado bem, tá? Esse, inclusive, foi um dos melhores anos da carreira do Modric. Aqui, inclusive, ele foi até bola de ouro, né? Algo bem forçado também, mas tá lá, tá na história. Foi bola de ouro. Temporada 18-19. Agora, finalmente... Quem vai ser o melhor aqui? O Van Dijk? Salah não é, né? Ou é o Salah? Sem o Real Madrid. O vencedor da Champions foi o Liverpool. E quem levou o troféu... Van Dijk. Que é o de melhor jogador da Champions, foi Virgil van Dijk. E aqui um caso raro, mas assim, raríssimo. Zagueiro. Mano. Um zagueiro levando o prêmio de melhor jogador da Champions. E aqui eu acho que foi mais pra coroar mesmo a temporada incrível que o Van Dijk fez pelo Liverpool, cara. Ele chegou a um ponto da temporada em que ele estava 65 jogos sem sofrer um drible, mano. Você imagina isso, cara? Tu ser um zagueiro disputando a melhor liga do mundo, toda hora jogando partidas de alto nível, disputando Champions e ficar 65 jogos sem tomar um drible. E aqui tem muita gente que confunde, tá? Não é que ele ficou 65 jogos sem ninguém passar por ele. Não, não é isso. Ele ficou 65 jogos sem tomar um drible, sem ser driblado, entendeu? Então, eu acho uma estatística meio sem sentido, tá ligado? Ele não foi driblado, mas ultrapassaram ele. Sei lá. Por exemplo, alguém chegar, dar uma caneta nele e pegar do outro lado, sabe? Passou por ele com o drible. Tipo assim, não tomou drible, mas o cara passou. Obviamente que não muito, porque ele fez um ano realmente maravilhoso. O Van Dijk é um jogador pica, mas sei lá, uma estatística meio sem pé sem cabeça. Ou dar um chapéu nele e passar. E isso não aconteceu. Ele conseguiu ficar aí essa marca incrível de mais de 60 jogos. É realmente... Tipo assim, não é algo tão descartável, porque não é comum que alguém consiga isso. Mas eu não acho que é uma métrica tão foda assim não, quanto o pessoal normalmente acha, porque, sei lá. Bizarro. Então não é dúvida pra ninguém que ele tava vivendo ali o auge da sua carreira, entre o final de 2018 e o começo de 2020. Demorou bastante tempo, cara. Ele foi de longe o melhor zagueiro do mundo aí por uns 2 anos, com tranquilidade. E claro, finalmente chegava a vez do Liverpool do Klopp vencer a Champions. Já que eles tinham batido na trave um ano antes, quando perderam para o Real Madrid, mas agora na temporada 18-19, o Tottenham não conseguiu segurá-los. E aqui nem vale a pena lembrar daquela final sonolenta entre o Liverpool e o Tottenham, cara. Só que o que importa a gente saber é que o Liverpool venceu por 2-0. Com um gol marcado por Salah de pênalti e outro por Origi no final do jogo. E detalhe que esse prêmio também poderia facilmente ter sido entregue pro Messi, tá? Inclusive, ele ficou muito perto de ganhar outra tríplice coroa, e essa seria toda na conta dele. Porque o elenco do Barça naquela época já era bem envelhecido, então ele tava fazendo praticamente tudo sozinho dentro de campo. Também foi nessa mesma temporada que ele fez aquele golaço lá no Alisson, né, de falta. Nossa, cara, que falta maravilhosa, só de lembrar, velho, o Alisson se esticando todo e não conseguindo pegar, porque foi no ângulo, era um único ponto ali que não tinha como pegar. Mas mesmo tendo uma atuação dessa contra o Liverpool, na partida seguinte, ele tomou a virada pra 4-0, né, velho? Aí complica demais. Como esquecer daquele gol bizarro de escanteio, cara? Aquilo não acontece nem na Série B aqui do Brasileirão. Então, foi merecido. Virgil van Dijk eleito o melhor jogador da Champions na temporada 18-19. Avançando então para a temporada 19-20, onde o vencedor foi Robert Lewandowski. E olha, cara, aqui eu tenho quase certeza que essa é unanimidade pra todo mundo. E aqui eu arrisco dizer que quando você escuta o nome do Lewandowski, você automaticamente lembra dessa temporada. O Bayern estava simplesmente passando o cerol em todos os times que apareciam. Um agregado de 7-1 no Chelsea nas oitavas, uma sapecada no Barça de 8-2 nas quartas, nas semi 3-0 no Lyon, até que na final pegar... Então, se o PSG é campeão, talvez o Neymar tinha tacado o nome dele até numa bola de ouro, tá ligado? Porque o Neymar, ele machuca e ele volta pro tal do Super Agosto, como ficou conhecido aqui no Brasil, e ele vai muito bem.
Mas aí o Kerr, se eu não me engano, deixa o cara passar nas costas, o Coman, e aí o Coman faz Para o o gol. Paris Saint-Germain do Neymar e do Mbappé, que finalmente havia conseguido chegar longe na competição, e aqui foi bem diferente. Dia triste. Dia triste. Nossa, que merda. Nessa época tinha o Ney Day e tal, a galera toda pondo foto do Neymar na foto de perfil. Uma época mais simples, né? Ô, tempo Que bom. foi um jogo mais complicado e aberto. Mas mesmo assim, o Bayern ainda venceu com gol de Coman de cabeça. E foi assim que o Bayern de Munique venceu a Champions League e o sextete no ano. Lewandowski deixou 15 gols nessa edição de Champions, sendo o artilheiro isolado e o jogador mais desequilibrante da competição. O cara tava no prime, rapaziada, não tenho o que discutir aqui. Lewandowski, campeão da Champions League e eleito o melhor jogador da competição em 2020. E aí não teve a bola de ouro, Muito né? merecido. Avançando agora para o ano de 2021, o vencedor Nossa, a final que o Chelsea ganhou o Kai Havertz. Quem foi? Foi o Jorginho? foi brasileiro, cara. Quer dizer, brasileiro e italiano, né? Jorginho. E Assim, apesar do Jorginho ser sim um bom jogador, a gente tá vendo ele aqui no Flamengo agora, eu acho que de todo mundo que apareceu na lista, ele é com sobras o pior, né? Com sobras. Com sobras. aqui, cara, ele foi premiado pela sua temporada incrível Até porque ele tá disputando aqui com, sei lá, Lewandowski, Van Dijk e Cristiano Ronaldo. E eu acho que ninguém imagina que ele é melhor do que algum desses três. com o Chelsea. E não foi nem só pelo Chelsea, né? Já que ele também foi campeão da Euro com Mas a ele é Itália, chegou a ficar no top 3 da bola de ouro e venceu o prêmio de melhor Chegou a ficar no top 3 da bola de ouro, que bizarro. Isso. jogador da Europa, mano. É, irmão, ele realmente tava vivendo ali o seu auge físico e técnico, né? Quem não lembra aí do Jorginho batendo os pênaltis e humilhando os goleiros, pô? O cara lançou a frieza e a aura antes de ser Pra quem tá falando, ah não, porque o Dembélé ganhou a bola de ouro, o futebol acabou, piorou muito, olha lá, o Vitinho é top 3. Já foi o Jorginho, tá ligado? modinha falar esses termos, tá ligado? Dito tudo isso, olha, rapaziada, eu vou ser sincero aqui, ok? O Jorginho foi muito importante para o título da Champions que o Chelsea levou. Isso aí, eu acho que todo mundo que assistiu os jogos sabe que é verdade e não tem como negar. Mas eu ainda acho que o Kanté merecia mais do que ele. O francês estava em todo lugar no campo, cara, sendo sem dúvidas a temporada de auge dele. Era uma Popularizou o tal do box to box, que é o cara que vai de uma área a outra e tal. Cantei que, bom, pelo menos pra mim, foi quando eu comecei a ouvir falar peça disso. crucial para o funcionamento daquele time e principalmente na final, meu irmão, o que ele jogou foi uma loucura. Se eu não me engano, cara, ele inclusive Thiago Silva venceu o também prêmio foi de bem. melhor jogador da final. Posso estar falando besteira aqui, tá? Eu vou pesquisar aí, vou pedir pro editor jogar na tela caso ele tenha vencido esse Ganhou prêmio, mesmo. mas eu acho que ele venceu sim, mano. E se não venceu, tá errado, porque o que ele jogou naquela final, meu irmão, ele foi muito importante. Essa foi a final que, tipo assim, começou o De Bruyne machucou, assim como quase sempre acontece quando ele vai pra final, e aí o Kai Havertz faz aquele gol lá, assim, era pro City essa final, e aí deu azar. Cara, já que o Chelsea abriu o placar, né? Foi um jogo contra o Manchester City, pra quem não lembra. Chelsea abriu o placar. O Mano até falou aqui que o Kanté foi subestimado demais. Não acho que seja, tá ligado? Não acho que o Kanté seja subestimado, até porque todo mundo fala isso. Tipo assim, todo mundo sabe que o Kanté é muito bom. Ele só não é tão falado hoje em dia porque ele tá lá na Arábia, mas todo mundo sabe. A gente tá falando de um cara que ganhou Champions, ganhou Copa, todo mundo sabe que o Kanté é um Com o absurdo. gol de Kai Havertz e se fechou totalmente, velho. Foi só controlar o jogo ali, não deixando o City criar, não deixando o City trocar passe, chegar próximo à sua área pra oferecer perigo. E quem foi muito importante pra poder manter esse estilo de jogo foi o Kanté, já que o cara parecia que tinha 10 pulmões, irmão. Ele tava em todo lugar do campo, roubava uma bola aqui, roubava a bola ali, conduzia, dava passe, interceptava, o cara fez de tudo, pô. Então, eu não teria dado esse prêmio de melhor jogador da Champions para o Jorginho, mesmo que ele tenha jogado muito naquela temporada, tá? Mas eu ainda acho que o Kanté foi superior. Então agora eu quero saber, comenta aí pra mim, você daria pra quem? Pro Jorginho Oi? Oi? ou pro Kanté? Continuando, agora na temporada 21, Oi? 22, o vencedor foi Karim Benzema. Olha, rapaziada, Justo. eu acho que essa versão do Benzema entra na categoria dos que ninguém discute o prêmio, porque pensa num cara que mereceu ganhar, irmão. Esse título da temporada 21-22 é aquele em que o Real Madrid jogou pior do que praticamente todo mundo. E mesmo assim, conseguiu mesmo assim ser ganhou. campeão, cara. E aqui é bem seguro de afirmar que sem o Benzema, isso não teria acontecido. Ele brocou inacreditáveis 15 gols na edição, ficando só por 2 de empatar com o recorde do Cristiano Ronaldo, que são de 17 gols em uma única edição. E aqui nem dá pra falar que ele ficou farmando gol na fase de grupos, mano, porque a maioria dos gols dele foram em momentos decisivos. Nas oitavas, o Real Madrid pegou o PSG, perdeu o primeiro jogo na França por 1-0 com o gol do Mbappé, e no jogo da volta, Caraca, eu lembro desse gol do Mbappé. O PSG começa com o Mbappé no banco, se eu não me engano ele estava se recuperando de lesão. O PSG fica meio perdido o jogo todo, o Mbappé entra e faz um gol. A sensação naquele dia era que, tipo assim, mano, o Mbappé é muito melhor que todo mundo.
Caralho, foi o Mbappé entrar que mudou tudo, tá ligado? Volta no Bernabéu, estavam perdendo de novo, já que o Mbappé abriu 1-0 no placar aos 39 minutos. Sendo assim, cara, o Esse é o jogo do Donnarumma, né? PSG estava com 2-0 no agregado e só faltava 45 minutos para classificar. Aliás, a Champions do Donnarumma. Até que a mística começou a bater e com uma ajudinha do Donnarumma, o Benzema brocou 3 gols e virou o jogo, classificando o Real Madrid. Hat-trick em plena Aqui ficou na marcado. oitava de final de Champions League contra o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e Messi. Foda. Tá bom ou tá ruim? Nas Messi quartas, perdeu o Real pênalti, Madrid pegou verdade. o Chelsea. E no primeiro jogo na Inglaterra, mais o hat-trick do Benzema. Olha que loucura, irmão. 2 hat-tricks em sequência. Não, o Benzema e o Vini nessa época aqui, tudo meio que dava certo. O Vini cruzava de qualquer jeito pra dentro da área e o Benzema fazia gol. Era uma loucura, os dois estavam completamente entrosados. O Vini foi, tipo assim, um baita coadjuvante, tá ligado? A gente vê, tipo, sei lá, premiação de cinema, tem o prêmio do principal, do protagonista, e tem, tipo, melhor coadjuvante, melhor isso, melhor aquilo. Se existisse no futebol um melhor coadjuvante, o Vini levava fácil nesse ano. Um nas oitavas e um nas quartas. No jogo da volta, o Chelsea consegue também aplicar 3 gols. Mas o Rodrigo marca diminuindo para 3-1 e o Benzema aparece no apagar das luzes para marcar mais um, classificando o Real Madrid no agregado de 5-4. Na semifinal, o Real pegou o Manchester City. E no primeiro jogo na Inglaterra, o City vence por 4-3. Mas o Real Madrid caiu atirando, cara, já que Jogaço. o Benzema deixou Jogaço. 2 gols, sendo um deles uma cavadinha. Essa cavadinha é uma maluquice. O jogo pegando fogo, ele vai lá e tranquilo, calmo, nem aí pra nada. E o Vini também deixou o dele. E parar pra pensar que hoje em dia o Donnarumma é um dos top 3 ou 5 goleiros do mundo. Hoje eu acho que ele é 2. Eu acho que o Courtois ainda tá acima, logo é ele. Na votação da Bola de Ouro, o Alisson foi colocado à frente, tal, pro Donnarumma ser o primeiro, mas eu ainda coloco o Courtois como número 1. Pra mim, depois, o Donnarumma. O que ajudou a diminuir o placar e levar a esperança para o Bernabéu. E foi na partida de volta que a gente teve toda aquela loucura lá envolvendo o Rodrigo, marcando no finalzinho, né, aquele gol de cabeça. Uma assistência também do Benzema pro primeiro gol do Rodrigo. Até que na prorrogação o Benzema sofre um pênalti, cara, onde ele mesmo bate e classifica o Real Madrid para a grande final da Champions League. Na grande final contra o Liverpool, Benzema também marcou, mas estava impedido, então não conta. Não, nessa final aqui, eu acho que o Courtois mostrou por que eu ainda coloco ele até hoje como número 1, tá ligado? O que ele pegou nesse jogo é uma maluquice. O Real Madrid venceu por 1-0, com gol de Vinícius Júnior e uma noite iluminada do Courtois que fechou o gol e salvou o resultado. E aqui não tem o que discutir, né, rapaziada? O Benzema acabou com a temporada, sendo inclusive bola de ouro também naquele ano. Real Madrid, campeão na temporada 21-22 e Karim Benzema. E o Dibu Martínez, Josão? Tem que votar nele, né? Ganhou a Copa de 22, tem que votar nele. A gente vai ter em 2028, os caras estão votando no Dibu até hoje. O melhor jogador da Champions League. Avançando então para a temporada 22-23, onde o vencedor foi City. o Rodri. E calma, mano, lá na temporada 22-23, Calma, deixa ele falar. o Rodri realmente mereceu vencer esse prêmio. Eu não vou cravar aqui que é unânime, porque teve um cara do time dele que jogou muita bola. E sumiu na reta final. O Rodri em 23, ele joga muita bola. Muita bola. Muita bola. E também merecia. Mas não é nenhum absurdo dar esse prêmio pro Rodri, tá? Sim. Diferente da bola de ouro que aconteceu no ano seguinte, nessa temporada, em 22-23, o Rodri realmente jogou muita bola. Então assim, eu entendo o Rodri ter ganhado, mas ao mesmo tempo... Olhando agora, talvez esse seja o critério adotado para também não dar o prêmio pro Cristiano em 18, porque a reta final do Cristiano é ruim. E foi isso que aconteceu com o Haaland. O Haaland destrói aquela Champions. Tem aquele jogo dos 5 gols, que aí o Guardiola vai lá e tira ele. Mas a reta final dele, ele dá uma sumida federal, tá ligado? Eu também acho que o Haaland... E o Rodri não. O Rodri é o cara que joga bem o campeonato todo. É o cara que faz o gol do título na final. poderia ter levado esse prêmio. O Cometa foi o artilheiro da competição com 12 gols. Porém, aqui tem algo que pode ter pesado contra ele. A reta nos final. Nos 2 jogos da semifinal contra o Real Madrid, o Haaland passou em branco. E na grande O Rudiger ficou, nossa Deus, na cola dele de um jeito que só Jesus. final contra a Inter de Milão, ele Nada não também. fez absolutamente nada, cara. Mas isso é comum de jogadores tipo o Haaland, porque o Haaland é um cara que ele encosta pouco na bola. O trampo do Haaland é fazer gol, tá ligado? Então, assim, vai ter muito jogo que ele passa batido, aí do nada faz 1-2. No jogo que ele não consegue fazer esses 1-2, ele só passa batido mesmo, e aí parece que ele não jogou nada. Diferente do Rodri, que marcou o gol do título, né? Já que o Manchester City venceu somente por 1-0. E não foi qualquer gol não, tá? Foi um baita de um gol, inclusive. Parando pra analisar, cara, mesmo que o Haaland tenha feito 12 gols na competição, o que é muita coisa, quando a parada realmente apertou, Viado, o Cristiano fez 17 em 14. Caralho, o Haaland fez 12, o Cristiano fez 17. E aí teve outra Champions que ele fez 16.
Pô, o Cristiano é uma parada, decidiu né? foi o Rodri, né? E claro, somando a segunda final com as atuações dele em praticamente todos os jogos, mano, o cara realmente Não só da mereceu Champions. levar esse prêmio. O City alcançou a sua glória máxima, sendo campeão da Champions League 22-23, com o Rodri sendo eleito o melhor jogador da... Mano, qual que vai ser o provável próximo time a ganhar Champions pela primeira vez? Porque a gente viu o City recentemente, a gente viu agora, nesse ano, o PSG. Quem que seria o próximo a ter chance de nunca ganhei ganhar agora? Agora ficou difícil, né? Agora não resta... Arsenal, tem o Arsenal. O Arsenal é um bom time. Nossa, verdade, boa aposta. Boa aposta. O Arsenal. O Newcastle também, o Atlético de Madrid, Tottenham, sei lá, eu preciso ver pra crer. Mas o Arsenal é uma boa, cara. O Arsenal é um bom palpite. Um bom palpite mesmo. competição. Avançando agora para a penúltima edição. O Tottenham, mano, tipo assim, hoje em dia o Son já foi, o Harry Kane já foi há mais tempo ainda. Nada é impossível, né? Vai saber, mas... Nossa, Deus. Do vídeo, temporada 23-24, Madrid de novo. onde Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador da Champions League. Olha, rapaziada, aqui no ano passado eu lembro que tinha muita disputa entre o Vini Júnior e o Bellingham. Principalmente porque o Bellingham fez um começo de temporada absurdo lá no Real, cara. E aí a segunda metade desanda. O impacto dele já foi imediato. Ele chegou, mudou o nível do time ali no meio campo e muitas vezes no ataque, cara, já que o Bellingham fez muito gol no começo da temporada. Só que Fez aí, gol no conforme as Clássico. coisas foram afunilando, foi chegando nos momentos decisivos da Champions e o Vini Júnior Vini só foi foi apa- crescendo foi cada aparecendo vez mais. mais. Com atuações incríveis, incluindo gol nas oitavas. São Paulo vira penta antes do Newcastle ganhar a primeira. O Newcastle agora é porque vendeu o Isaac, aí tá com dinheiro, mas comprou lá o mando de quase 2 metros. Eu acho que apostar no Arsenal é mais fácil. Mas também não dá pra duvidar de nada não, porque a Inglaterra é aquilo, cara. É uma temporada que os caras acertarem muito na janela e pronto. Porque assim, esses caras gastam muito dinheiro. É normal esses times em, sei lá, uma janela pegar 2 caras de 70 milhões. Ou então 2 caras de 90 milhões. Ou então 3 caras de 60 milhões. Então, assim, basta uma janela certinha com um bom treinador que, tá ligado? Contra o Leipzig, 2 assistências contra o City nas quartas, em mais um duelo entre eles, 2 gols fora de casa contra o Bayern de Munique nas semifinais. Esse confronto, nossa, esse confronto foi pica. Real Madrid, Bayern, o que o Vini fez com o Kimmich, meu Deus do céu. Sendo um deles esse golaço aqui com um passe, inacreditável do Toni Kroos, né, mano? Pelo amor Não, inacreditável o desgraça do Toni Kroos ter aposentado logo depois, não dá pra de entender, não. Deus. Com direito também a uma atuação bizarra no jogo da volta no Bernabéu, mesmo que ele não tenha marcado gol. E a regra é clara, né? Se o Vinícius Júnior joga uma final de Champions League, ele decide. Real Madrid contra Borussia Dortmund. E lá estava Caraca, o técnico do Botafogo aqui, tá ligado? Que bizarro. Vinícius Júnior para mais uma vez É o filho do Ancelotti, pra quem não catou. fechar o caixão. Nessa final, o Real venceu por 2-0, com o primeiro gol sendo marcado por Carvajal de cabeça e o segundo pelo Vini, com uma batida linda de perna esquerda. E ali naquele momento foi uma coroação de todo o esforço do Vini, porque naquele momento em 2024, conforme ele ia ganhando cada vez mais evidência, decidindo mais jogos, mais ele era visado e principalmente atacado. Passou por diversos casos de racismo, pessoas discriminando ele por todo lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, né, mano? Infelizmente. Mas lá em 2024, naquela final, serviu principalmente pra mostrar o tamanho do Vini pro futebol mundial. Vinícius Júnior com... O pai é que todo mundo tinha certeza da bola de ouro e tava certo, era pra ter mesmo, tá ligado? Só que os caras conseguiram uma forma de não dar bola de ouro. estava então pela segunda vez o troféu da Champions League, agora sendo a sua primeira como camisa 7 do Real Madrid. Então, sendo a principal Verdade. referência do time, Vini Júnior leva o título com o Real e é eleito o melhor jogador da Champions na temporada 23-24. Até que finalmente chegamos nos atuais. E a bola de ouro foi pro Rodri. O Rodri não foi o melhor da Champions, não foi o melhor do City, não foi o melhor da Premier League, não foi, mas foi o melhor do mundo. Vai entender. Campeões e no atual detentor do troféu de melhor jogador da Champions League. O Paris Saint-Germain Dembélé. finalmente vence a Champions e o Dembélé foi eleito o melhor jogador da competição. E ganhou a bola de ouro, mas o Vini não. Olha, cara, aqui eu tenho 2 pontos de vista. O primeiro é muito simples. O título do Paris Saint-Germain foi muito merecido. Isso é incontestável, ok? Foi o time que mais cresceu no mata-mata, eliminando o Liverpool em Anfield nas oitavas de final, venceu o Aston Villa nas quartas de final, o Arsenal foi molestado. Obrigado, obrigado. Bizarro pensar que você, tipo assim, primeiro você enfrenta o Liverpool, aí depois você pega o Aston Villa. Tipo assim, ficou muito mais fácil a próxima fase, tá ligado? Nas semifinais, cara. Em nenhum momento do confronto passou a sensação de que eles poderiam vencer. Porra, mano, afinal, E a final? E a final, então? nem se fala. 5-0 em plena final de Champions, cara. A Inter de Milão, que só queria levar alegria pro seu povo, tomou a maior goleada da história das finais de Champions.
E o Dembélé foi o jogador-chave para isso, porque mesmo nos jogos em que ele não marcava gol, a participação dele no jogo era muito grande. Ele, sem dúvidas, é o jogador que foi mais transformado pelo Luis Henrique, cara. Passou... Mas eu acho um time muito coletivo. Muito coletivo. O Dembélé vai levar, né, os prêmios e tal, ganhou agora a bola de ouro, mas é um time bem coletivo mesmo. Esse ano é do Luis Henrique, pra falar a verdade. ali de um atacante preguiçoso que vivia lesionado para ser um soldado do Paris Saint-Germain. Mas eu ainda acho que o jogador que merecia esse troféu Vitinha? seria o Rafinha. O brasileiro Tá. foi extremamente decisivo nos jogos do Barça, marcando 13 gols na Champions League. Tem hat-trick contra o Bayern de Munique, virada incrível contra o Benfica, gol contra a Inter nas semis. Ele brocou em quase todos os jogos que disputou, mano. Mas uma coisa acabou pesando muito, cara, que foi o fato do Barcelona não ter chegado na final. E a Inter de Milão, que foi o time responsável por eliminar o Barça, tomou 5 pro Paris Saint-Germain. Então, fica complicado, né? Então, pensando por esse lado e levando em consideração também toda a temporada que o Dembélé e o Paris Saint-Germain fizeram, mano, dá pra entender o motivo, né? Dembélé, então, fecha a nossa lista dos últimos 10 vencedores do prêmio de melhor jogador da Champions League. Começando com o CR7 lá na temporada 15-16 e finalizando com o Dembélé na temporada 24-25. O jogador que mais venceu nos últimos 10 anos foi Cristiano Ronaldo, que levantou esse troféu de melhor surpreendendo ninguém. Jogador da Champions 2 vezes. E vamos falar real, rapaziada, era pra ser 3 vezes, né? Aquela do Modric em 2018, porra, é inaceitável. E é isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. E eu vou estar deixando aqui do lado pra você escolher qual você quer assistir. A minha lista das melhores finais da Champions. No caso, essa aqui é a minha lista mesmo, tá? Foi eu que fiz, de acordo com a minha opinião. E também mais um vídeo aqui que o YouTube vai te recomendar, porque ele acha que você vai gostar desse vídeo. Então é isso, você tem aí 2 opções pra continuar assistindo vídeos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal pra não perder os próximos. E até o próximo vídeo. E o canal dele estará aqui embaixo na descrição. Se inscreva lá, João Chafim, grande produtor de conteúdo, amigo nosso aqui. Enfim, se inscreva lá, pessoal.